Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma websérie Empower. Eu sou o Massal da Empower e estarei com vocês aí nos próximos 90 minutos. Legal? Complementando o nosso time, temos a Andressa. Olá, pessoal, tudo bem? Eu faço na Empower o relacionamento entre as organizações estudantis e as nossas empresas mentoras. Recebo todas as solicitações de vocês, então estou muito feliz por esse webinar aqui de hoje. Legal, em outras palavras, a Andressa aí é a nossa fada madrinha que ajuda aí na viabilização das solicitações que vocês encaminham para a gente, né? E a Andressa vai estar com a gente hoje, ela vai ser responsável por trazer para o webinar as perguntas de vocês, então fiquem à vontade aí para usar os comentários para encaminhar as perguntas de vocês para a gente vai lendo ao longo aí do webinar, legal? E o webinar de hoje foi organizado em parceria com a Conceia Júnior, né, a empresa júnior da Universidade Federal de Lavras. Grande abraço aí para a equipe da Conceia, super parceiro, vem nos ajudando aí ao longo das últimas semanas. O tema do webinar de hoje é carreira, protagonismo e modelos de aprendizagem, né? A ideia é abordar esse tema de uma forma que vocês possam aplicá-lo tanto na vida pessoal, né, em termos de carreira, enfim, quanto também dentro das organizações estudantis que vocês lideram, que vocês integram, né? Então, pensando muito em termos de ferramentas que possam engajar e reter o talento aí dentro das organizações de vocês. Bacana? Então, para dar início ao nosso webinar, né, queria apresentar para vocês a Verônica, do time de capacitação da Votorantim Cimentos e nossa super parceira. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Como o Mação falou, sou a Verônica, do time de captação. A gente está super animado por esse webinar, essa parceria, né? Que para trazer vocês nesse momento que imagino todo mundo está na sua casa, mais conhecimento, mais oportunidade de desenvolvimento. Então, aproveitem o espaço, façam perguntas e fiquem à vontade para conversar e para bater um papo com a gente aqui nesse webinar. Legal. E, bom, como eu havia comentado, Verônica, do RH da Votorantim Cimentos, né, entendeu? Quem tiver já pensando em programa de estágio, programa de trainee, é Verônica, né? Então tá. Dando sequência aqui, eu queria apresentar para vocês o Klaus, né, consultor de treinamento e desenvolvimento da Votorantim Cimentos também. É um parceiro super querido que vai conduzir o webinar de hoje. Bacana? Então, Klaus, seja muito bem-vindo e é contigo. Pessoal, boa tarde. Então, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Massal, JP, Andressa e Verônica também pelo convite de passar esse tempo aí com vocês. A ideia, como o Massal já trouxe, é a gente falar bastante de carreira, de aprendizagem, e aí entender como a gente pode aplicar isso na nossa vida, tanto organizacional, enquanto líderes e integrantes de organizações estudantis, como também na nossa vida pessoal, com alguns insights que a gente vai trocar. A ideia para a gente discutir carreira é fazer um breve resgate histórico e conceitual do tema, embora não seja o foco da nossa conversa, ele é importante para contextualizar a discussão em torno desse tema na atualidade, discutir um pouco o papel de protagonismo de carreira e as suas transformações ao longo do tempo, e o papel das organizações nesse contexto. Vou aproveitar para apresentar um pouco também de como a gente lida com esse tema na Votorantim Cimentos, como vocês veem na apresentação, e eu provavelmente ao longo do tempo vou acabar chamando a Votorantim Cimentos de VC, que é o nosso hábito dentro da companhia, e ao final a gente fala um pouco de aprendizagem, para discutir um pouco como essas mudanças no conceito e na discussão de carreira também impactam a forma e os momentos da nossa aprendizagem. Volto a falar um pouco das nossas práticas na Votorantim, para falar do PACE, que é um conceito bastante importante para a gente, e aí, muito rapidamente, fala um pouco da metodologia 70-20-10, ela é bastante presente hoje, não só nas organizações, mas como vocês vão perceber nas nossas vidas, na forma como a gente aprende. Para finalizar o nosso papo, eu trago algumas dicas, algumas sugestões para que vocês possam pensar esse tema nas organizações de vocês. Antes da gente começar com tudo, acho que vale muito rapidamente falar um pouco da VC, da Votorantim Cimentos.
É uma empresa quase centenária, então foi fundada em 1933, é hoje a sexta maior companhia do mundo no que diz respeito à capacidade instalada no setor cimenteiro, são mais de 200 aí unidades e plantas. Estamos presentes em mais de 10 países, nos mais diferentes continentes. Somos parte do Grupo Votorantim, um grande grupo que atua em diversos setores estratégicos aí da nossa economia. E, muito importante, comentar um pouquinho para vocês alguns dos norteadores das nossas filosofias principais dentro da AVC. A gente entende, por mais efêmero que seja o mundo, e por mais que tudo esteja mudando cada vez mais rápido, e isso vai permear bastante a nossa conversa agora à tarde, mas que a vida é feita para durar. E que, diante desses contextos desafiadores, a gente não pode esquecer essa solidez de uma empresa quase centenária, madura, íntegra, que integra com bastante excelência e global, mas também que precisa ter flexibilidade para se adaptar, se recriar. A gente muda para durar. Não vou ficar me aprofundando muito em contar a história da Votorantim, mas eu convido vocês a acessarem um relatório integrado, que está fresquinho, acabou de sair, está aí o link no slide, talvez o pessoal consiga compartilhar no chat, mas a gente convida vocês a darem uma lida, é um material muito bacana, feito com muito cuidado e carinho. E, claro, antes ainda da gente começar, muito rapidamente eu queria me apresentar. Como o Massal já trouxe, né, meu nome é Klaus, sou consultor de treinamento e desenvolvimento da Votorantim Cimentos, eu tenho 33 anos, embora o nome e os cabelos quase brancos tentem me desmentir, eu sou brasileiro, nascido e criado em São Paulo. Minha vida escolar eu desenvolvi praticamente inteira no Colégio Rumo, que é um colégio alemão aqui da Zona Sul de São Paulo. Me formei em Ciências Sociais pela PUC em 2009, e aí, alguns anos depois, se não me engano, em 2016, eu fui procurar me especializar mais nos conhecimentos de RH, e por isso eu fiz uma pós-graduação na FIA. Já no que diz respeito à minha vida profissional, eu iniciei minha carreira numa pequena consultoria de RH, chamada HR Tools, e a gente trabalhava basicamente com ferramentas de assessment, e o meu papel nessa companhia era tanto cuidar da parte comercial, da nossa operação comercial, como também eu era especialista nas ferramentas que prestava consultoria para os nossos clientes para que eles utilizassem as ferramentas da melhor forma. Fiquei nessa companhia por cerca de 4 anos, e aí eu fui para a Cosan, numa posição em DHO, cuidando toda a parte de gestão de desempenho e treinamento de liderança, e depois, no segundo momento, eu trabalhei focado na remuneração dos altos executivos do grupo. Ao final desse período em remuneração, dentro ainda do grupo Cosan, eu passei mais ou menos 2 anos na Move, uma empresa também do grupo, em que eu cuidava principalmente de treinamento e desenvolvimento das áreas comerciais e de marketing, e também tinha na minha cadeira toda a responsabilidade relacionada à gestão de desempenho, carreira e sucessão da companhia. Tive uma experiência posterior bastante rápida pela Alpargatas, que foi agora em 2019, e recebi no comecinho desse ano a proposta de vir trabalhar na Votorantim Cimentos, e aí aceitei. Então sou recém-chegado a casa, estou aí há cerca de 2 meses na Votorantim. Para terminar, e também ainda mais rapidamente, contar um pouquinho de mim, da minha vida pessoal, dos meus interesses aí. Eu, desde pequeno, sou apaixonado pela praia e pelo mar, como vocês podem ver aí pela foto, não só eu gosto de ter o pé na areia, mas às vezes também a cara, e esse gosto pelo mar, pela praia e pelo vento me acompanham até hoje, na medida em que sempre que eu posso, eu fujo para velejar por aí, e mais do que isso, e talvez um hobby um pouco mais peculiar, sou aficionado pela pesquisa e pela história da pirataria marítima. Para finalizar ainda essa primeira parte, cabe dizer que eu tenho uma filhotinha felina, e dando talvez um spoiler, é possível que ela venha a querer participar aqui da nossa conversa, e se o coronavírus permitir, em outubro devo me casar. Bom, como vocês viram, eu contei um pouquinho da minha vida pessoal e da minha carreira, da minha trajetória acadêmica, digamos assim, de uma forma bem rápida. E quando eu comentei das minhas experiências profissionais, eu sempre tratei de contar um pouquinho
das empresas das quais eu fiz parte e das diferentes funções que eu desenvolvi em cada uma dessas empresas. Em geral, quando a gente descreve ou pergunta para alguém, ouve alguém comentando a respeito da sua carreira, a pessoa traz essa sequência, essas diferentes atividades e empresas pelas quais passou. Seja focando nas diferentes transições e mudanças que ela fez ao longo desse período, seja, ao contrário, trazendo os aspectos mais ligados à estabilidade, desenvolvimento de uma carreira toda dentro de uma empresa, ou toda uma carreira desenvolvida em finanças, ou em uma determinada área, ou em um determinado mercado, né? Isso nos leva a pensar que o conceito de carreira ele está muito ligado a esses diferentes movimentos ou essa maior estabilidade que a gente tem ao longo da nossa vida profissional. De forma que uma das formas de a gente conseguir entender e olhar para a carreira é entendê-la enquanto essa sequência de posições, empresas, atividades que a gente realiza ao longo do nosso percurso profissional. O interessante é que essa sequência, e aí quando a gente fala principalmente da carreira corporativa, ela sempre traz esses dois elementos, os movimentos que a gente fez e as empresas pelas quais a gente passou. Especificamente, quando a gente fala, então, numa carreira corporativa, a gente fala sempre de uma relação que se estabeleceu entre nós e essas empresas, e no bottom line da questão, você tem uma conciliação dinâmica, porque ela vai mudando ao longo dessa relação, dos diferentes passos, dos diferentes momentos da nossa carreira, mas uma conciliação dinâmica das nossas expectativas. Toma um pouquinho de água, gente. E aí, essa conciliação, ela acaba trazendo um equilíbrio entre as expectativas e ambições do indivíduo e as necessidades, oportunidades, planejamentos e, claro, contextos das organizações. Fazendo um rápido resgate histórico dessa relação entre pessoas e empresas, quando a gente resgata ali o início, a primeira metade do século XX, a gente discutia-se carreira enquanto um contrato psicológico que era firmado entre essas duas partes, pessoas e empresas. E num contexto em que o universo ele tendia a ser mais estável. As grandes empresas elas estavam consolidadas, os locais onde a gente nascia provavelmente seriam os lugares onde a gente ia passar a maior parte, ou se não toda a nossa vida, e as mudanças, tanto na economia, nos mercados, nas empresas e nas nossas vidas, eram mais lentas. As relações trabalhistas tendiam a ser únicas, então eu começava a minha carreira em uma só empresa e nela permanecia ao longo de toda a minha vida. E dentro dessas empresas, também as trajetórias que a gente percorria, elas tendiam a ser mais lineares, mais verticalizadas, como a gente vai ver um pouco mais para frente, mas com os passos quase que pré-determinados e pré-definidos. E, em geral, as pessoas mediam o seu sucesso tendo em vista fatores externos, como o salário, o cargo que ocupavam, a empresa em que trabalhavam. Nesse contexto de empresas que não mudavam, de carreiras todas feitas em uma só empresa e de trajetórias pré-definidas, esta balança ela pendia mais para o lado da empresa. De maneira que as nossas decisões em relação à nossa carreira eram muito pouco relevantes. A empresa trabalhava a nossa carreira e a nossa função, basicamente, era fazer o nosso trabalho, aprofundando-se cada vez mais naquilo que a gente fazia e, com o tempo, naturalmente, tendiam essas promoções e movimentações a chegar. E o conceito ali era muito mais próximo à promoção. Por ser mais verticalizadas, eu iniciava a minha carreira em finanças e ali terminava a minha carreira também. Na década de 80, e aí de maneira geral, quando a gente fala da segunda metade do século XX, esse cenário começa a mudar. No cenário do pós-guerra e de todos os movimentos de liberação e também as novas tecnologias que vinham surgindo, né, a internet, os primeiros passos aí da globalização e do acesso a locais antes mais desafiadores para que a gente conseguisse chegar, também reverberava na economia, de forma que a gente tinha uma oferta mais ampliada de trabalho.
né? Começavam a surgir mais empresas mais modernas, empresas que vinham discutindo novos modelos e quebrando algumas hegemonias existentes até ali. Nesse contexto, também amplia-se a visão de crescimento e de sucesso. As minhas possibilidades eram maiores, eu não precisava necessariamente ficar numa mesma empresa. Eu podia mudar de empresa, ou mesmo dentro de uma empresa, eu podia mudar de função. Teve acho que um exemplo bastante claro que acontece nessa época, principalmente nos anos 80, é a migração de um grande número de engenheiros, antes dedicados à construção civil e a outras formas de construção, ao mercado financeiro, né? E nesse contexto de liberação e de busca por desejos e por interesses próprios, com um papel de maior protagonismo no indivíduo, o foco do nosso sucesso também passa a mudar. Ele deixa de ser totalmente galgado em fatores ou em visões externas, mas a gente passa a considerar também os nossos desejos pessoais, as nossas vontades, os nossos medos, as nossas ambições pessoais, independente da vontade da empresa. Nessa época, deu-se o nome, começou-se a discutir um conceito de carreira chamado de carreira proteana, que tinha essa relação direta com Proteus, que é um deus da mitologia grega, filho de Poseidon, também até por isso a imagem bastante semelhante do próprio Poseidon, mas que tinha o dom de se transformar de acordo com a sua própria vontade ou contexto em que ele estava inserido. Consequentemente, aqui a gente tem uma mudança nessa roda, nesse equilíbrio, e a balança ganha um equilíbrio maior. As forças que se colocam nas decisões de carreira passam a ser mais divididas entre a empresa, com as oportunidades que ela trazia, com o seu planejamento, mas também o indivíduo, trazendo as suas ambições, as suas vontades pessoais. Isso se intensifica bastante a partir dos anos 2000, quando a globalização ela atinge um nível muito mais complexo e a velocidade do universo muda. Aquelas mudanças que aconteciam de forma muito mais vagarosa lá no começo do século XX dão lugar a um universo, a um mundo que hoje a gente chama de VUCA, muito mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, em que as mudanças são muito mais recorrentes, muito mais intensas, e as perspectivas de trabalho nesse contexto também se tornam muito mais ampliadas. O mundo globalizado é a era das expatriações, é o momento das grandes mudanças, das mudanças de cidade, das mudanças de emprego cada vez mais recorrentes, dos desafios diferentes e, por que não dizer, das mudanças na trajetória de carreira. É uma era de muito mais adaptabilidade, em que a gente precisa se adaptar a essas diversas mudanças o tempo todo, e de muito mais autonomia. Neste momento, este equilíbrio ele também se perde um pouco, mas pendendo agora muito mais para o lado do indivíduo. Então, nesse contexto, o indivíduo ele tem muito mais protagonismo e muito mais poder de decisão em relação à sua carreira. Antes da gente falar um pouco de como se transformou também o papel da empresa nesse contexto, queria saber se tem alguma pergunta, alguma dúvida, como é que estamos? Por enquanto ainda não, Klaus. Pode ir seguindo. Quando a gente tiver, eu falo para vocês. Pessoal, podem enviar as perguntas aí pela nossa live do Facebook, tá? Que a gente vai trazendo para o Klaus. Queria pedir também para o pessoal da Conceia Júnior, que foi a OE que solicitou, comentar aí também, dar uma agitada no pessoal e pedir para as perguntas também. Pode seguir, Klaus. Combinado, obrigado. Bom, se também mudou muito o papel e o contexto em que os indivíduos e as organizações estão inseridas, e se, como a gente viu, o indivíduo, o empregado, passa a ter um papel de protagonismo muito maior nas decisões de sua carreira, isso também transforma de forma bastante importante o papel das organizações. E aí, se lá no começo a empresa basicamente tomava as decisões de carreira para a gente, pré-definia as nossas trajetórias possíveis dentro da organização, tendo um papel decisor, neste mundo de contextos de oportunidades ampliadas, em que a decisão está muito mais para o lado do indivíduo do que da organização, a empresa passa a ter um papel de organizar as possibilidades, tendo em vista o interesse em reter e desenvolver os seus colaboradores para que eles lá permaneçam.
Então, na carreira sem fronteiras, em que as pessoas têm grande flexibilidade, que elas podem se adaptar e podem mudar muito mais, estando muito mais no controle do que antes, cabe às companhias entenderem como elas organizam e estruturam essa oferta de possíveis movimentações, de possíveis carreiras, de possíveis trajetórias para os colaboradores. Para ilustrar um pouco isso, eu trouxe um exemplo aqui da própria VC, da Votorantim Cimentos, que é um material que a gente divulga para todos os nossos colaboradores, então todos eles têm acesso, em que a gente, por área, traz aqui a escadinha de carreira, aquela mais comum, então cada linha ali representa aquela carreira mais linear do analista júnior, pleno, que vira sênior, que vira coordenador e assim por diante, mas também uma série de conjuntos de diferentes movimentações que a pessoa pode fazer dentro da própria área, da própria grande área, quando a gente fala ali nas diferentes cores, e também em mudanças para outras áreas, quando a gente traz aquelas bolinhas que estão pontilhadas. A visualização está um pouco ruim, então eu tentei ampliar um pouco, não sei se ajuda muito. Mas a ideia principal, mais do que conseguir ler o que está escrito, é a gente entender como a gente divulga isso dentro da companhia. Então, isso fica disponível nas nossas redes sociais internas, todo colaborador tem acesso, e de cada uma das posições que ele tem, vocês conseguem ver alguns íconezinhos que estão ali em cima, dentro de cada uma ao redor de cada uma das posições. Cada um desses ícones representa um tipo de conhecimento, competência ou formação que o indivíduo precisa ter para desempenhar bem aquela função. Dessa forma, os colaboradores conseguem olhar para as posições que lhes interessam e se desenvolver para estarem prontos no momento em que uma oportunidade nessas posições surgir. A gente detalha um pouco mais isso nesses mesmos materiais que a gente divulga através de one-pages que a gente tem por posição. Então, para cada posição existente na companhia, a gente tem uma one-page como essa, em que você tem uma descrição das principais responsabilidades e desafios, a formação exigida, eventualmente os idiomas, se é recomendado, embora a gente não trabalhe como um fator de exclusão, mas se é recomendado um tempo mínimo de experiência para aquela posição, se exige ou não liderança, quais são as competências, dentro de uma lista de competências que a gente tem disponíveis na Votorantim Cimentos, os conhecimentos técnicos essenciais para o desempenho daquela função, e aí os possíveis movimentos, seja de entrada para aquela posição, seja de saída, né, para onde a pessoa que está naquela cadeira teria maior flexibilidade e facilidade para se movimentar, tá? E aí, a gente destaca um pouco naquela discussão que a gente trouxe a diferença do papel da organização. Embora o colaborador ele tenha um papel de protagonismo muito maior, pois ele é dono cada vez mais do seu próprio desenvolvimento e também das suas próprias decisões de carreira, é claro que ainda é preciso que a empresa tenha um contexto favorável para aquelas decisões. Não adianta eu me desenvolver para me tornar um coordenador se eu não tenho uma vaga de coordenador disponível naquele momento, né? E por isso também a empresa adota critérios próprios e também o contexto, ele nos ajuda a identificar o momento correto de uma movimentação. Mas, de qualquer forma, e muito importante, a gente vai voltar isso lá no final, a gente divulga isso de forma transparente para todos os colaboradores. Então, o desenvolvimento, né, os caminhos, os percursos escolhidos para cada colaborador são itens que potencializam essas possibilidades, mas elas, obviamente, ainda dependem além da prontidão desse indivíduo, das possibilidades e das oportunidades que a companhia tem. E aí, para divulgar essas possíveis posições, essas movimentações que você pode realizar, na VC a gente também tem um portal que é o Movimenta, em que a gente divulga, que a gente divulga internamente todas as vagas disponíveis, não só na Votorantim Cimentos, como em todo o grupo.
E essa página de talentos, ela é aberta, então eu trouxe aqui para vocês também o link, para que vocês possam acessar e dar uma olhada, tá? Bom, nesse contexto, então, a gente deslocando a parte de decisão e parte da responsabilidade para o colaborador, para os empregados, é muito importante que a gente consiga discutir e trazer para eles como a gente se desenvolve nesse contexto. Como que a gente entende que deve ser o desenvolvimento das pessoas para que elas consigam se adaptar a este também universo de mutações constantes. E aí cabe uma rápida inflexão para a gente voltar lá na era do contrato psicológico, naquela carreira muito mais vinculada às decisões tomadas pela companhia, para a gente entender algumas mudanças importantes. Quando eu olho lá atrás no contrato psicológico, e como eu comentei com vocês, a gente tem carreiras muito mais verticalizadas, quase que definidas pela companhia, e caminhos muito óbvios e estáveis, ou melhor dizendo, perenes, a educação para o trabalho, ela tinha algumas características bastante claras. Na medida em que a minha atividade, as tecnologias a elas aportadas não tendiam a mudar com bastante velocidade, eu basicamente tinha um momento prévio ao trabalho de preparação. Eu tinha dois grandes momentos. Eu tinha um momento de aprender, e aí, para a gente pegar um exemplo claro, a escola e a faculdade, e tinha um momento de efetivamente praticar, que era quando eu começava a minha carreira dentro de uma empresa. No trabalho, eu basicamente ia exercendo essa mesma função, e ela ia se tornando cada vez mais profunda e mais complexa na medida em que eu crescia na minha carreira, mas basicamente o papel da experiência e do trabalho era aprofundar os conhecimentos que eu já havia adquirido. Aqui, muito constantemente, a gente vê a academia, né, a escola, a universidade, os centros de estudo, como os grandes espaços de construção do saber, que eram, então, transferidos para nós nesses momentos de preparação, e a gente aplicava no trabalho. Já hoje, nesse contexto de carreiras sem fronteiras e mundo VUCA, as carreiras são muito mais flexíveis. E talvez, se as primeiras carreiras a gente ligava muito mais a um T, em que você crescia verticalmente, para lá no topo da hierarquia fazer algumas movimentações entre áreas, nesse novo contexto, as movimentações elas podem ser constantes e não necessariamente precisam seguir um só caminho. A gente consegue mudar entre áreas, mudar os escopos das nossas atividades, independente do cargo, independente da empresa. As mudanças de empresa, de áreas e mesmo de atividades dentro de uma mesma posição, elas se tornam cada vez mais frequentes. E aí, como um exemplo muito rápido, como eu comentei com vocês, eu na COSAN, e fui desenvolvendo quase toda a minha carreira atuando em DHO, durante 1 ano e meio, trabalhei só com remuneração. Embora ainda em RH, são universos de conhecimento e de complexidade totalmente diferentes. Bom, neste novo contexto, também essa nossa relação com o aprendizado, ela é transformada radicalmente. Ao invés de eu ter um momento único em que eu me preparo para praticar, para trabalhar, e depois só tenho um momento totalmente dedicado ao trabalho, à realização, agora a gente começa a discutir cada vez mais o lifelong learning, que é, basicamente, entender que a gente precisa aprender o tempo todo. E quão mais velozes as mudanças, quão mais radicais as mudanças, mais a gente precisa estar sempre se atualizando para garantir que a gente esteja aí no topo do que existe de melhor para a gente conseguir desenvolver e desempenhar melhor as nossas atividades e se desenvolver para crescer, seja em uma mesma área, seja em outra área. O nosso foco de aprendizado, ele torna-se cada vez mais amplo e mais rápido. Então, ao invés de eu buscar uma formação extremamente robusta sobre cada tema, eu tenho abordagens de aprendizagem muito mais práticas, voltadas à aplicação, quase que imediata daqueles conhecimentos. Basicamente, a gente precisa aprender a desaprender e reaprender o tempo todo e em todo lugar. E isso é uma realidade que não é conceitual ou tão distante do nosso dia a dia.
se a gente for olhar, como que a gente aprende hoje, como a gente trabalha hoje esses temas? A internet, por exemplo, hoje tão comum nas nossas vidas, ela traz toda sorte de conhecimentos. Desde cursos super complexos sobre física quântica, até um manual passo a passo de como você troca uma lâmpada. Da mesma forma, você consegue ver os mais variados conteúdos, desde, mais uma vez, física quântica, até investimentos, até RH, e diversos cursos e formações diferentes. É também uma era em que o conhecimento ele extrapola os limites da academia. E mais do que sentar e ouvir para aprender, a gente constrói o conhecimento juntos. Os fóruns, as discussões, o Wikipedia é um grande exemplo disso, em que, acredito que vocês saibam, né, mas todo o conteúdo ele é construído a 1000 mãos. Todo e qualquer indivíduo pode entrar lá e contribuir na construção do conhecimento a respeito de um determinado tema. Então, o conhecimento ele está cada vez mais acessível. Os ambientes, e a internet ela traz muito isso, elas são muito mais favoráveis à troca. O saber ele é construído nesse contexto coletivamente e toda essa oferta, boa parte dessa oferta está disponível para a gente 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Então, se isso, por um lado, nos ajuda, porque os nossos esforços ou os movimentos, o investimento que a gente precisa realizar para ter acesso a diferentes conhecimentos é muito menor, ele também traz um grande desafio para a gente, que é escolher, nesse grande universo, qual é a abordagem, qual é o foco, qual é a forma que eu vou trabalhar cada um desses temas. Ou, melhor, que eu vou trabalhar cada um dos temas que me interessam. E isso se coloca um desafio para a gente. Como que a gente se guia diante de uma oferta tão ampla? É aí que também a organização, ela ajuda os seus empregados a entender o que de fato, para um determinado conhecimento, ou para uma determinada abordagem ou foco, ela valoriza, ou ela tem como importante para a sua estratégia de pessoas e organizacional como um todo. Nesse sentido, se as trilhas de carreira que a gente viu agora há pouco são o GPS que mostram os diferentes caminhos mais ou menos óbvios que eu posso trilhar dentro de uma empresa, o PACE, que é o nosso conceito de norteadores de carreira, ele funciona como uma bússola, me trazendo quais são os grandes campos do conhecimento que, ao olhar cada uma das posições e das áreas de atuação, eu posso me guiar. Ele basicamente traz que, não importa o cargo que você tem, o nível para o qual você esteja se desenvolvendo, é sempre importante olhar para os diferentes conteúdos, competências e abordagens, considerando 4 grandes nortes. Pessoas. Então, como que eu lido com pessoas, seja liderando elas direta ou indiretamente, ou seja, me relacionando no dia a dia. Os diferentes projetos em que eu consigo me envolver, então, diferentes locais, diferentes abordagens, diferentes problemas que eu já enfrentei e que ampliam o meu escopo de atuação. As diferentes áreas. Na AVC, a gente valoriza bastante as experiências que me permitem olhar para além da minha área original de conhecimento. Então, eu consigo ampliar a minha visão quando eu atuo em diferentes áreas, em diferentes movimentos, em diferentes projetos e assim por diante. E da mesma forma, é claro, a expertise exigida por cada função. Os conteúdos técnicos que fundamentam a realização de todo aquele trabalho. Tá? Esse slide que eu estou trazendo para vocês, ele também é um slide de uso interno que a gente mostra e compartilha com os nossos colaboradores ao longo do tempo. Continuando, então, só para a gente relembrar e fazendo algumas relações entre esses dois conceitos, né? Se, por um lado, o indivíduo ele é responsável por, diante de toda aquela oferta, fazer as escolhas, sejam de carreira ou de desenvolvimento, a organização tem aí o papel de nortear e de trazer para os colaboradores algumas indicações e diretrizes que os ajudem. E é nesse sentido que a gente traz esses slides, mais uma vez, só para vocês relembrarem, e que a gente consegue estabelecer para os nossos empregados
relações diretas entre todos os conteúdos e tudo que a gente vai se desenvolver na hora de olhar para uma determinada posição com os grandes nortes. De que formas eu olho para esses diferentes conteúdos e consigo buscar me desenvolver. Tranquilo até aqui, pessoal? Pode fazer comentário, A Cláudio? gente tem uma pergunta. Opa. Eu também posso comentar? Eu queria validar com o Klaus um entendimento que eu tive aqui. Posso? Claro. Legal. Klaus, se você puder voltar uns 2, 3 slides, que tem aquele quadro da trilha com o pace. Por favor. Eu achei super legal, fiquei com a imagem... Eu perdi um pouco o timing de te perguntar isso. Deixa eu ver aqui, que ele tem um timing de... aquele lá... Quer ver aqui? Deixa eu ver qual que é. Esse é um que tem o pace e também tem a trilha de carreira, sabe? Tem os dois. Aquele lá. Enquanto você vai navegando aí, isso, esse mesmo, que tem a oferta, né? Queria validar contigo um entendimento que eu tive aqui. Me ajuda aí. Estou imaginando assim, né? Eu sou um estudante de graduação, faço parte de uma organização estudantil, né? Seja um líder, seja um integrante, uma empresa júnior, um centro acadêmico, baixo, enfim, né? Tô querendo complementar a minha formação. Eu acho que eu tenho 2 interesses. Primeiro, a minha vida profissional, né? Eu quero me capacitar, e a outra, eu quero trazer conhecimentos aí para minha organização estudantil, para a gente continuar evoluindo em termos de projeto, em termos de time, né? E eu achei assim, as 2 ferramentas são super legais que você tá compartilhando com a gente, e eu vejo acho que 2 grandes aplicações, né? Acho que o primeiro, para minha vida pessoal como estudante, meus próximos passos profissionais, assim, acho que é interessante quando você está numa empresa como a Votorantim, onde eu estou na posição 1, e eu tenho visibilidade de como é a posição 2, né? Se eu sou um analista, quais são as atribuições, quais são as funções de um coordenador? Quais são as competências que eu preciso desenvolver para ser um coordenador, né? Então, se eu estou no primeiro passo da minha jornada, eu tenho que dar mais 2, 3 passos, e está explícito ali, eu consigo me capacitar, né? Então, eu vou buscando as ferramentas e eu consigo autogerir a minha carreira, né? Isso acho que é uma coisa muito legal, porque eu acho que traz a responsabilidade, a possibilidade de se desenvolver para cada um dos colaboradores da AVC, né? Isso que eu estou entendendo. E, acho que o outro ponto talvez seja menos óbvio, né? Mas queria validar contigo. Estou imaginando assim, se eu sou um líder de organização estudantil, eu posso ver nessa ferramenta, a trilha de carreira, uma forma de eu engajar mais o meu time e de reter os talentos que eu tenho na minha organização estudantil. Porque se a pessoa, todo mundo entra, acho que numa organização, numa empresa, numa organização estudantil, e a gente quer se desenvolver, quer ver coisas diferentes, quer assumir uma posição de liderança, né? E aqui acho que é uma possibilidade de ter mais do que a vontade, né? Então, se eu entro ali como um trainee, eu sei o que eu preciso para ser um coordenador, e eu sei o que eu preciso para ser um gerente. Então, tira um pouco da subjetividade, né? Você vai subir porque você é amigo de fulano. Não. Você precisa ter as competências 1, 2 e 3, e aí a pessoa ela pode se desenvolver para ir buscar essas competências. É alguma coisa mais ou menos assim? Faz sentido? Perfeito, Massal. Acho que fiquei até feliz que eu acho que eu me expressei bem aí. Mas é exatamente isso. Eu acho que, por um lado, e aí, principalmente quando a gente fala tanto para nós enquanto indivíduos, como para organizações, esse tipo de material e esse tipo de trabalho, ele permite que a pessoa tenha uma visão muito clara de quais são as possíveis perspectivas que ele tem. Né? Se a gente olhar, um dos motivos pelos quais, um dos principais, talvez, motivos pelos quais as pessoas deixam as organizações, principalmente quando a gente fala do público mais jovem, está ligado às suas perspectivas. Né? Porque quando a gente não enxerga ali uma perspectiva de reconhecimento, uma perspectiva de crescimento, não sabe para onde eu estou indo enquanto eu estou aqui, isso gera uma incerteza e até uma desconfiança e um desconforto, que faz com que as pessoas vão procurar caminhos diferentes, mais ligados às suas possibilidades. As trilhas de carreira e o PACE, consequentemente, nos ajudam a trazer essa perspectiva
para a luz. Então, eu consigo enxergar quais são os principais caminhos, e embora os caminhos que a gente traça nas trilhas sejam os mais óbvios, eles não são os únicos possíveis, mas também eles permitem que eu tome as rédeas desse contexto e fale, poxa, se eu quero virar um coordenador, eu não preciso esperar que a empresa faça algo por mim. Eu vou atrás desses comportamentos. Então, eu vou atrás desse meu desenvolvimento, dessas competências, desses conhecimentos, enfim. Então, você permite ao colaborador se colocar numa posição de protagonismo muito maior. Tem aí um pulo do gato, a gente vai voltar a falar disso lá na frente, mas isso é muito importante. Porque da mesma forma que isso pode ser uma ferramenta de engajamento extremamente importante, na medida em que ela dá transparência para aquilo que a companhia espera, e de forma que os critérios, sendo claros, garantem que todo mundo entenda por que as movimentações acontecem dentro da empresa, quando elas acontecem, é muito importante que a gente tenha uma frasezinha simples, mas sempre em mãos e de forma muito transparente. Não quer dizer também que se eu desenvolver a competência tal, eu serei promovido à posição tal, eu serei movimentado à posição tal. Porque isso também depende de um outro contexto, que é o da organização. Se aquela posição existe, se aquela posição está disponível, se é o momento em que a gente entende que a organização deva fazer uma alteração de pessoas, e assim por diante. E essa transparência ela é muito grande, porque da mesma forma que sem as trilhas, as pessoas não veem as suas expectativas bem gerenciadas do lado da organização, da mesma forma, se eu trago esse material, mas não explico que ele é uma parte do que... ele é só uma parte, muito importante, obviamente, mas só uma parte do processo decisório de movimentação, as pessoas também podem se sentir preteridas. E aí o efeito acaba sendo o contrário. Show. Klaus, a gente tem algumas perguntas aqui para você. Vamos lá. O Vitor, ele é da Universidade São Judas. Ele quer saber o seguinte: dentro da Votorantim, como que é feito o processo de abertura das vagas? Então, por exemplo, né, tem os colaboradores internos, e aí caso uma vaga não seja preenchida internamente, se ela é ofertada ao mercado geral, e se a VC abre vagas desse mercado geral para os cargos de liderança. Oi, Vitor, muito obrigado pela pergunta. Sim, as vagas que eventualmente a gente não preenche internamente, seja por falta de colaboradores interessados ou preparados, ou por uma estratégia da companhia de buscar fora, elas são divulgadas para o mercado externo, em alguns casos até simultaneamente, se eu não me engano. E desculpa a segunda pergunta. Se esses cargos de liderança também têm as vagas divulgadas para o público externo. Sim. E também todas as vagas, quando não preenchidas internamente, são divulgadas externamente. Legal. Tem mais uma perguntinha aqui do Marcos. Ele é do Consea, inclusive, é ele que solicitou aí o webinar para vocês. Ele quer saber se a empresa deve ser promotora do passe. Sim. Acho que todos os materiais, tudo isso que a gente divulga, a empresa tem a responsabilidade de organizar, estruturar essa oferta, né, de garantir que as pessoas consigam olhar para isso de uma forma estruturada, mas também de convidar as pessoas, de motivar as pessoas para que o procurem e se orientem nesse sentido. Né? A gente entende que quanto mais transparente, quanto mais a gente convidar as pessoas a esse papel de protagonismo, melhor elas vão se sentir trabalhando com a gente, melhor elas vão trabalhar. Né? Acaba sendo uma via de mão dupla em que os dois se beneficiam. O colaborador se sente reconhecido e orientado, e a empresa, por outro lado, colhe os frutos de ter colaboradores empregados, né, que estão motivados, interessados e desempenhando bem. Legal, tem mais uma perguntinha aqui. Depois você já segue por aí, eu guardo para mais tarde. Tá bom. Na opinião de vocês aí da VC, essa é complexa, hein? Qual deve ser a evolução no modelo atual das academias
para otimizar o desenvolvimento dos acadêmicos em autoconhecimento e nortear o seu desenvolvimento? Repete, por favor, que a pergunta é boa. Vamos lá. Qual deve ser a evolução no modelo atual das academias para otimizar o desenvolvimento dos acadêmicos no autoconhecimento e nortear esse desenvolvimento? Então, voltado aí mais para como tem que ser feita essa evolução. Acho que a pergunta é muito boa, e aí eu não posso, como é uma pergunta mais, digamos, teórica, em algum a pergunta sentido, é do Jadiel, tá? Esqueci de falar. Jadiel, obrigado pela pergunta. Eu não vou responder em nome da VC, porque eu acho que é uma pergunta mais teórica, mas é um tema que me interessa muito, então vou responder aqui como interessado, aí, como Klaus. Acho que a academia ela tem um papel bastante importante de assegurar que a gente tem uma base de conhecimento importante, mas cada vez mais a gente precisa fomentar nas pessoas a palavrinha-chave que você trouxe, que é o autoconhecimento, porque, veja, mesmo quando dentro da empresa eu olho para uma trilha ou para uma determinada cadeira, se eu não conhecer aonde eu estou, como é que eu vou saber o que eu preciso desenvolver? Né? Então, a gente garantir que a gente consiga cada vez mais ter capacidade de se autoavaliar é muito importante. Um outro ponto é que a gente vive num mundo em que a velocidade do mundo ela é extremamente alta, né? Até mesmo quando a gente vê algumas pesquisas falando do futuro do trabalho, quantas não são as profissões que vão existir, que vão ser importantes e relevantes daqui a 5 anos, que nem existem hoje. O tempo de resposta hoje das grandes academias, e aí quando a gente fala de cursos de graduação, por exemplo, ele não responde a essa velocidade. Então, esse link com, talvez não só com os conteúdos que estejam surgindo na crista da onda, que tem que ser construídos coletivamente o tempo todo, mas, sobretudo, as pessoas precisam cada vez mais aprender a aprender. Inclusive, um dos principais conceitos em qualquer discussão relacionada a potencial das pessoas, ou quanto elas podem crescer e se desenvolver e mudar, está ligado a justamente um conceito que é agilidade de aprendizagem. Então, quanto mais a gente consegue fomentar nas pessoas métodos ágeis de aprender e uma mentalidade aberta e ágil também para um desenvolvimento que seja rápido, que seja prático, acho que esse é um ponto muito importante. Em suma, acho que é isso que as organizações precisam, as academias, melhor dizendo, precisam entender e talvez cada vez mais tornar as experiências de aprendizagem mais práticas. A gente conseguir aprender fazendo, mudando e refazendo as coisas. Acho que esse talvez seja uma provocação que a gente precise levar cada vez mais para a academia, para a gente não se prender tanto ao conteúdo. Cada vez mais a forma e a maneira como a gente lida com o conteúdo e com nós mesmos tem ganho importância. Show, muito obrigada, Klaus, pelas respostas. Depois eu trago mais perguntas. Só deixando aí um avisinho para o pessoal, quando vocês fizerem as perguntas, vocês podem colocar a organização estudantil e a universidade de vocês na pergunta, caso vocês façam parte de alguma OE, para a gente trazer aqui para o pessoal, tá bom? Pode seguir, Klaus. Tá. E aí eu juro que eu não combinei com o Jadiel, mas o próximo slide está diretamente relacionado com essa discussão. Quando a gente fala no nosso método, nossa forma de aprender, como eu comentei lá atrás, antigamente, e até por uma questão de oferta, a gente tinha aquele momento dedicado ao aprendizado em que a gente parava para estudar e treinar. E depois a gente, de fato, praticava. Com essas mudanças todas que vão acontecendo, alguns pesquisadores, e aí em especial os 3 que eu trago aí no slide, né, Macau, Aichinger e Lombardo, eles trazem uma discussão de que as organizações, quando a gente fala sobretudo de educação corporativa, deveriam repensar suas formas de ofertar treinamento, e aí a gente também está muito na onda das discussões da andragogia, né, que é a educação de adultos, que a gente precisa deixar de lado aquela prisão que a gente se faz
em relação aos cursos formais. Aquele espaço em que a gente para, entra na sala de aula, aprende e depois volta para o trabalho. Para eles, e na visão deles, o modelo ideal e o nosso aprendizado, ele se dá muito mais em outras formas, em outras práticas, principalmente praticando. Então, para eles, basicamente, a principal forma de aprender é fazer. Né? E aí, Jadiel, a gente volta um pouquinho na sua pergunta, e, claro, com todos, mas que também tem um ponto extremamente importante, que é a prática, e esse mundo cada vez mais complexo e cada vez mais mutável, ele já não tem mais espaço para aqueles métodos únicos, para aquela coisa lá de antigamente, que você tinha um jeito só de fazer cada coisa. A prática e a construção coletiva, elas nos abrem um universo de possibilidades, e é isso que talvez a academia também precise olhar cada vez mais, que é trazer diferentes visões e diferentes métodos e diferentes práticas sobre um determinado problema. E isso, a prática, ela é extremamente importante, porque ela nos ajuda a inventar, a criar, a construir e melhorar, seja a nós mesmos, seja coisas que já existem. Para eles ainda, também, muito mais do que em treinamento, a gente aprende conversando com pessoas que praticam, falando com pessoas que o fazem, observando alguém fazer. Então, às vezes, você fica só olhando alguém como ele faz alguma coisa e você já vai aprendendo devagarinho. Se a gente pensar até nas nossas práticas cotidianas, quanto que a gente não aprendeu praticando? Quanto que a gente não aprendeu vendo alguém que sabia fazer, fazendo? E assim por diante. Né? Então, a gente aprende de diferentes formas. E é por isso que a gente, enquanto pessoas, enquanto organizações, também precisa ampliar a nossa visão para cada vez mais tentar, na medida do possível, ofertar possibilidades de desenvolvimento que não sejam só em sala de aula. O quanto que eu consigo criar relações, networking entre as pessoas da empresa, ou criar ambientes de projetos em que eu posso trabalhar com áreas diferentes, ou criar programas, e aí algumas empresas têm como short assignment, que você vai trabalhar num outro lugar, num outro país, muitas vezes, por um período curto de tempo, para conhecer uma nova cultura, ou uma nova atividade, ou até mesmo programas de coaching, de mentoria, em que você também vai conversar, discutir com outras pessoas, além das ofertas, que são importantes, dos cursos formais. É claro que muitas dessas, existem ainda muitas coisas que são exigidas, principalmente no ambiente fabril, que você não vai conseguir fugir dos cursos mais formais. Por exemplo, as normas reguladoras que permitem que um eletricista faça atendimento em altura, por exemplo, ou que alguém trabalhe com gás encanado e assim por diante, então, as normas de segurança, enfim, que ainda são exigidos nos cursos. Mas mesmo nesses, muita coisa vem mudando e eles vêm se tornando cada vez mais práticos do que teóricos, tá bom? E aí, é claro, a nossa avaliação, a nossa forma de olhar para pessoas também precisa ser ampliada. Não basta mais eu contar os certificados que as pessoas têm. Eu preciso levar em conta, mapear, entender e acompanhar essas diferentes ações, sejam elas de prática, de conversa ou de cursos formais, para eu conseguir ter avaliações mais completas e abrangentes dos nossos colaboradores. Bom, gente, em forma geral, acho que eu trouxe um pouquinho quais são os grandes temas, aí, como a gente consegue estabelecer boas discussões para pensar carreira dentro das organizações hoje. E como a gente, enquanto organização, num papel diferente, que vem mudando cada vez mais, a gente consegue apoiar e estruturar melhor a discussão para que os indivíduos, eles sim, sejam os protagonistas das suas carreiras. Para a gente finalizar, para finalizar pelo menos a parte de apresentação, e aí depois a gente pode ir trocando algumas figurinhas, eu trouxe algumas dicas muito simples, muito básicas, mas para ilustrar um pouco como que vocês podem pensar essa discussão dentro das organizações em que vocês atuam, tá? E eu trouxe uma sugestão de passos, que não precisa ser necessariamente essa, e que a estrutura que eu estou propondo aqui também não precisa ser exatamente essa. Isso vocês podem e devem adaptar às realidades, às organizações estudantis de vocês, tá?
Mas acho que um primeiro passo bastante importante para a gente começar a estruturar algo parecido com o que a gente tem na VC, em relação às posições e as possíveis trilhas de carreira e de desenvolvimento que as pessoas podem estabelecer dentro das vossas companhias, é mapear essa oferta, é mapear as posições que estão existentes. Mesmo que no momento elas não estejam disponíveis para alguém ocupar. Como eu comentei com vocês, a gente divulga todas as posições, e quando surgem oportunidades, elas são também divulgadas. A sugestão que eu faço, e aí depende muito do universo de vocês, é que vocês realizem com gestores imediatos dessas posições entrevistas mais ou menos estruturadas, como eu estou trazendo aqui embaixo, para vocês entenderem e discutirem cada uma dessas posições. Vale, quando aplicável, a validação de um outro gestor mais sênior, para que ele possa também olhar de uma forma mais estratégica para aquelas funções. Quando você tem áreas com posições de muita sinergia ou de muita interface, uma boa opção é você trabalhar com discussões colegiadas. Até porque, às vezes, eu vou contando de uma determinada posição que faz parte da minha equipe, e um gestor que tem bastante interface com essa função, ou que é meu cliente interno, por exemplo, pode muito agregar as competências exigidas por aquela posição. E aí eu trago aqui muito, de forma bem rasa, digamos assim, um pequeno roteiro, muito próximo ao que a gente utiliza na VC. Então, basicamente, você sentar com esse gestor ou com esse grupo de gestores e apresentar o objetivo da conversa que vocês vão ter, e aí fazer alguns combinados e algumas provocações importantes que são muito comuns e podem ser um ponto de problema nesse mapeamento. No mais das vezes, quando a gente começa a falar de uma posição, principalmente quando ela já existe e está ocupada, a gente acaba ocupando, tendo como uma referência muito forte aquele ocupante, que às vezes desempenha acima ou abaixo do esperado. É importante que no momento desse mapeamento haja uma provocação constante para a gente conseguir diferenciar o que de fato é responsabilidade daquela cadeira e o que de fato é desempenho daquele colaborador. O que de fato é esperado e o que a pessoa faz. Tá? Também é muito comum que quando a gente comece a discutir nessas carreiras, a gente queira criar o super-homem, né? Alguém que seja capaz de fazer tudo, todas as atividades possíveis e imagináveis. Mas é importante, na hora de mapear as diferentes competências, os conhecimentos, as habilidades que a pessoa precisa ter, que a gente foque naquilo que é, de fato, essencial. E aí, também uma discussão importante, que vocês podem atuar de duas formas, e aí a depender um pouco da estratégia de vocês, se forem empresas em uma transformação muito rápida, talvez valha a pena você identificar e olhar um pouco também, questionar esse gestor ou esse grupo de gestores a respeito de uma visão de futuro para aquela cadeira, e não só o que ela faz hoje. Se existe uma transformação iminente numa determinada área, como que essa mudança na área, na estratégia, no tamanho da organização, vão impactar aquela uma cadeira. O segundo momento dessa entrevista, ou desse focus group, podemos dizer assim, é basicamente avaliar e entender essas competências, conhecimentos e assim por diante. Na Votorantim, a gente tem uma biblioteca de competências, que a gente utiliza muito nesse exercício. Então, a gente tem um pequeno glossário com as competências, que a gente leva para essas discussões, e o gestor, ele lista quais são aquelas competências que, de fato, mexem ponteiro naquela cadeira. Aqui, essa questão de criar o super-homem, ela se faz importante, e por isso a gente tem um limitador. Para cada posição, o gestor pode listar, no máximo, 7 dentre as 25 competências que a gente tem lá. Tem posições com 3, com 4, mas nenhuma com mais de 7. Tá? Então, essas 25 competências que a gente trabalha na VC, elas são as competências que fazem sentido para a gente. E aí vocês precisam olhar um pouco para a organização de vocês e entender quais são essas competências. Esse pode ser um exercício prévio, e aí vocês já estão muito alinhados com o próprio exercício do PACE,
né, de entender também os grandes nortes do desenvolvimento do olhar que vocês dão para a carreira, mas também pode ser algo que vocês venham a construir depois. Uma lista de competências, ou a lista de conhecimentos, de atitudes, de habilidades que cada uma das cadeiras exige, você pode criar um rol de competências e estruturar, inclusive, uma oferta de treinamento e desenvolvimento em cima delas. Porque aí você já vai saber mais ou menos o que a organização precisa. Tá? Do contrário, né, se você não tem a lista como na VC, aí é que você foca mais um pouco na parte comportamental, né, de entender quais são as atividades que essa pessoa precisa fazer, quais são os comportamentos, quais são as perspectivas, o relacional, como é que você... quais são as relações que essa pessoa tem? É uma cadeira que exige muito contato interpessoal, exige muita habilidade para transitar num ambiente político mais complexo e também, claro, o foco de atuação. Depois disso, aí a gente começa a entrar um pouco na parte técnica e particular de cada uma dessas posições. É quando eu começo a olhar para aquilo que é particular de uma determinada função e que exige, aí sim, talvez, uma formação mais específica. Mas quais são os conhecimentos técnicos, os conhecimentos, por exemplo, finanças corporativas, até mesmo o RH, gestão de carreira, quais são os diferentes conhecimentos que eu preciso ter para dominar bem as atividades realizadas por aquela cadeira. E aí, claro, eu cruzo esses conhecimentos exigidos com os entregáveis. Aqui é muito importante. Se, por exemplo, o gestor te diz que ele precisa entregar um relatório de contas todo mês, que conhecimentos técnicos estão atrelados a um relatório de contas? Que conhecimentos ele precisa saber para entender o que é um relatório de contas? Quais são os indicadores importantes para um relatório de contas? E assim por diante. Não menos importante, também cabe entender se existe, se eventualmente você tem uma formação exigida para aquela cadeira. Por exemplo, um advogado, não mais das vezes, exige-se que seja lá, que tenha feito a prova da OAB. Essa acaba sendo uma exigência, né? Perdão. E os idiomas. Idiomas, gente, a gente tem uma tendência enorme a exigir. Não façam se isso de fato não precisa, não é necessário. Uma porcentagem extremamente pequena da população brasileira tem inglês. Então, a gente restringe muito a nossa possibilidade de encontrar pessoas e mesmo de desenvolver as pessoas que estão dentro das nossas organizações, se a gente coloca o idioma como uma exigência. Tá? Reflitam bem com os gestores o quão, de fato, um idioma é exigido. E, por fim, muito importante, não sei se vocês repararam, mas quando eu mostrei o slide da nossa one page, eu trouxe que a primeira coisa que ela traz é uma descrição dos principais desafios daquelas posições. Essa descrição é extremamente importante e ela ajuda muito a ter um primeiro panorama, uma visão geral e um resumo de tudo que vocês construíram ao longo dessa entrevista, dessa construção. Depois disso, vem uma etapa mais difícil, principalmente quando a gente fala de empresas mais novas, mas que é o de consolidação, o de percepção desses primeiros percursos mais óbvios, né? E aí vocês têm dois grandes caminhos, ou dois grandes exercícios que eu proponho que vocês façam. O primeiro deles uma vez vocês tenham bem mapeadas as posições dentro das empresas de vocês, cabe também entender quais são os comportamentos, a formação, os eventuais idiomas, os conhecimentos técnicos que se cruzam? Onde que você tem mais sinergia entre as exigências de 2, 3 cadeiras diferentes? Esses são, quando a gente fala de cadeiras de níveis parecidos ou adjacentes, e esse é um ponto bastante importante, é claro que dando um exemplo, um analista júnior, ele não pode pular direto para uma cadeira de diretor, ele tem uma série de percursos a fazer, né? E precisa existir uma certa crescente de nível de complexidade para que ele chegue num nível tão mais complexo como o que ele está hoje, mas tentem cruzar esses diferentes conhecimentos e aí vocês já começam a olhar para algumas possibilidades de movimentação,
ou mesmo daquelas ações que eu comentei, de projetos, de short assignments, e assim por diante. Também realize, indo nessa linha desse aumento de complexidade, tente cruzar entre esses níveis, os diferentes níveis de profundidade e complexidade de cada uma dessas exigências. Porque assim vocês também conseguem criar uma trilha em que a pessoa é exposta a um nível de complexidade maior de uma competência que ela eventualmente já detém num nível mais básico. E aí, digo, esse mais difícil para as empresas que são mais novas, mas é importante, quando possível, verificar o histórico de movimentações que já existiu. Como são feitas as movimentações na empresa? Onde já aconteceram movimentos entre áreas e assim por diante? Então, esses insumos, eles ajudam, a você ter as cadeiras bem consolidadas e bem desenhadas, e 2, você conseguir construir os caminhos mais óbvios. Lembrem-se que os caminhos, eles sempre, eles não são como amarras que a gente não pode deixar, não pode fazer um caminho diferente. Eles são uma trilha de caminhos mais óbvios, mas nada impede de que um empregado, um colaborador, tenha aí diferentes perspectivas e vontades de fazer mudanças não tão óbvias. Tá? E, claro, com base no PACE, e olhando para todo esse contexto de cadeiras, de trilhas, de competências mais importantes e transversais da organização, cabe dar aquela configurada na bússola e entender quais são os grandes norteadores que vocês têm e que podem trazer para os empregados de vocês no que diz respeito às suas ações de desenvolvimento, os principais focos a que eles devem dar para isso. E para esse exercício também não existe uma receita de bolo, mas é interessante a gente ter alguns pontos importantes para a gente se nortear. O primeiro deles são, claro, quais foram os fatores que fizeram a gente decidir por um caminho ou outro nas decisões que a gente já tomou no passado. Quais são os valores e a visão da companhia, o que para a gente é importante e acredita que pode agregar para os nossos empregados e para a empresa como um todo internamente. Os nossos objetivos estratégicos também eles são um fator importante para pensar o que vai ser relevante no futuro e que também deve orientar esse desenvolvimento. E, por fim, gente, o mais importante, e aí eu faço um gancho com a pergunta que o Massal fez lá no começo, mais no começo da nossa conversa, é muito importante que, se vocês decidirem por fazer um trabalho desse tipo e divulgar este material para os empregados de vocês, que vocês trabalhem com transparência. Porque se, de uma forma, esse material ele ajuda a engajar e fazer com que as pessoas vejam perspectivas e formas de se desenvolver dentro das vossas empresas, ele imaginar que ao se desenvolver, ou ele imaginar que uma vez que fazendo determinada atividade ele já se desenvolveu, e a empresa entender que é o contrário, isso pode gerar um efeito contrário, e aí um efeito desmotivador, em que a pessoa não se sente reconhecida, e aí ela acaba deixando a companhia. Então, divulgar com critérios claros e objetivos, e quanto mais claros eles forem, não só no que diz respeito aos critérios de movimentação, mas também de avaliação dessas competências, melhor. E garantir sempre, em todas as conversas, em todos os momentos, essa gestão de expectativas, de entendimento de que, eventualmente, eu posso estar pronto, mas pode não haver uma oportunidade. E uma dica nesse sentido é que vocês trabalhem, e aí é um papo que a gente pode ter uma nova conversa, mas que vocês tenham conversas, que os gestores e os seus empregados, eles tenham conversas de carreira e feedbacks constantes. Assim, eles conseguem entender melhor onde eles estão nesses seus caminhos e nesses seus percursos de desenvolvimento, e também a gente garante que as expectativas, se não estão sendo cumpridas, mas que os acordos estão sendo feitos ao longo do tempo. Legal? Bom, gente, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, então fico aí disponível para perguntas, questionamentos, provocações. Vamos lá, tem várias aqui. Klaus, o Lucas, do I3 UFABC, está perguntando, relacionado à questão que você estava dizendo sobre aprendizagem,
como ele pode ter o máximo de aprendizagem dentro da empresa sendo um estagiário? Muito legal. Eu acho que tem um ponto que faz muita diferença, Lucas, que acho que pode ajudar bastante, que é ser curioso. E quando eu digo ser curioso, não é enquanto uma característica pessoal, mas quando lhe dão uma tarefa, na maioria das vezes, ou muitas vezes, a gente acaba assim, tá bom, me pediram para pintar de azul, vou simplesmente ir lá pintar de azul. Uma forma de você aprender muito mais é entender e é questionar, não no sentido de questionar para provocar ou para mudar, mas para entender por que é azul e não verde. Né? Então, pergunte para entender por que você está realizando uma determinada atividade. Acho que essa é uma forma muito boa de você aprender e aprender conhecimento das pessoas que estão mais próximas às discussões que acontecem. Quando a gente é estagiário, em linhas gerais, a gente acaba tendo atividades mais de realização. E elas são muito importantes porque elas também ajudam a gente a ter disciplina, foco, a priorizar as atividades. Mas, para o nosso desenvolvimento, também é importante que a gente comece devagarinho a entender como que as decisões são tomadas, que discussões são realizadas, quais são os pontos importantes para chegar naquele azul que decidiram pintar uma parede. E acho que, além disso, uma forma de você conseguir se desenvolver e aprender bastante é se provocar. Também nas atividades que a gente recebe, às vezes te ensinam a fazer de uma determinada forma. Pensa sempre, existe uma outra forma? Deixa eu ver como um outro estagiário faz, como um analista de uma determinada área faz. Né? Ampliar a rede de contato para você poder trocar e discutir maneiras de fazer, desde as fórmulas do Excel, que podem te ajudar a fazer uma coisa mais rápida ou não, um PowerPoint mais bonito ou mais feio, ou um e-mail mais bem escrito ou não, ajuda. Então, construir uma rede e ir procurando aprender cada vez mais os conteúdos, acho que te ajuda a ter um desenvolvimento mais robusto, em que você mais rapidamente passa do executor para quem está ajudando a pensar as soluções dos temas que são abordados. Muito legal. Vamos lá, tem uma outra pergunta aqui que o Eric fez, da Unesp de Araraquara, ele é membro da Biofis Júnior. E tem uma pergunta que é bem semelhante, então eu vou juntar as duas, da Rafaela Campos. Eles estão perguntando, né, nessa época agora de pandemia, principalmente, a gente tem muitas ações online, né? Inclusive tem muitas instituições, né, com cursos online de universidades que são mundialmente famosas. Então, como que as empresas veem, com que olhos as empresas veem esse tipo de curso, né? Será que vai ser bem reconhecido eles fazerem esses cursos? Como é que isso influencia na carreira deles? Muito legal a pergunta, e aí, ao invés digamos, responder, eu vou contar um pouco o que a gente está fazendo na Votorantim. Na Votorantim, a gente tem mapeado e tentado agregar o maior número desses conteúdos que estão sendo disponibilizados pela internet afora, né, pelo mundo afora, e a gente criou o hábito de, nas nossas redes sociais internas, divulgar todos os conteúdos que a gente acha relevantes, que a gente considera que podem ajudar as pessoas. Então, a gente está aproveitando esse movimento que surgiu em função da pandemia, para que as pessoas também possam buscar os conhecimentos e buscar se desenvolver mais. E aí tem um ponto muito importante que dialoga com tudo que a gente conversou. Nenhum dos conteúdos que a gente está disponibilizando, ele é obrigatório. A gente não está também segregando por área o que cada pessoa deve ou não acessar ou fazer. A gente está disponibilizando tudo o que a gente acha interessante, inclusive convidamos os nossos empregados a eles também contribuírem com essa curadoria, então eles também divulgam conteúdos que eles têm recebido, eles divulgam livros, divulgam cursos, webinars. Então, a gente tem fomentado bastante isso. A gente vê com bons olhos, porque é uma forma de as pessoas poderem se desenvolver, e principalmente quando a gente fala desses cursos sendo disponibilizados por grandes instituições, são cursos que geralmente exigem um investimento alto, e que nem sempre
nem a empresa, e nem o colaborador, nem o empregado ou empregada tem acesso. Então, a gente vê com bons olhos e a gente tem fomentado bastante isso na AVC. Legal. Vamos lá, tem mais uma perguntinha aqui do Vitor. O Vitor faz engenharia mecatrônica na UFSJ. Pergunta capciosa essa. Ele está dizendo o seguinte: como que a gente pode lidar com um setor da empresa, ou talvez um gestor, que não nos dá tanta liberdade de crescimento profissional quanto a gente gostaria? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que o primeiro ponto, assim, eu acho que é uma pergunta difícil porque, quer não, dentro das empresas, a gente sempre está lidando com hierarquia, né? Também. Mesmo em empresas flexíveis, no mais das vezes você está discutindo com uma área que tem um chefe, ou se você é o estagiário ou estagiária, você acaba tendo 5 chefes ao mesmo tempo e assim por diante. Então, eu acho que um primeiro ponto é comunicar. Eu acho que a comunicação, ela muitas vezes ela quebra algumas barreiras e algumas dúvidas que a gente tem e que às vezes a gente imagina que existem. Então, muitas vezes, vale ter conversas francas e respeitosas, mas levando a pessoa a claramente entender que você tem essa perspectiva de crescer e se desenvolver dentro da empresa em que você está. Né? Talvez o fato de trazer essa transparência, ela te ajuda muito a criar estes caminhos. E esse entendimento, ele pode até abrir mais portas para você. Às vezes, a área específica em que você está dentro da empresa realmente não tem tantos caminhos. E, às vezes, a empresa não tem um programa estruturado, como o Movimento, que eu mostrei para vocês, mas vagas surgem. E aí, eventualmente, se o gestor sabe, mais pessoas estão entendendo que você quer continuar, mas que naquela área específica pode não haver uma oportunidade, isso pode ser um caminho. O outro caminho, lembrem-se que o que eu trouxe lá no começo, isso é muito importante, principalmente quando a gente fala da perspectiva do indivíduo, toda relação de trabalho e toda a construção de carreira, ela é um movimento em construção e é sempre feito pelas duas partes. Às vezes, no limite, se não se chegar a um momento em que você entende os teus valores, o que você deseja para a sua carreira e para a tua vida, estão, de alguma forma, linkados com o que a empresa te oferece, talvez seja a hora de pensar, olhar para fora. É o mais chato, mas às vezes é o jeito. Realmente. Tá certo. Verônica, tem uma perguntinha para você agora. Tá bom. Vamos lá. A Fernanda e a Iris estão perguntando como funciona o processo seletivo de estágio trainee da AVC. Legal. Então, como que funciona aqui? A gente tem para estágio... E a Ellen também. A gente tem para estágio vagas abertas o ano inteiro. Aí é somente acessar no nosso portal de vagas, e eu posso deixar o link para vocês conseguirem dar uma olhada. Basicamente, está a lista de todas as vagas que a gente tem abertas no momento para estágio. E tem diferentes áreas, então você consegue entrar o tempo todo para ver se tem alguma oportunidade que seja relevante para você, e aí você simplesmente aplica e começa o processo conosco. O programa de estágio é bem legal, a gente tem atualmente quase 400 estagiários no Brasil, aqui na AVC, e é muito bom porque é uma rede, né, uma comunidade onde a gente consegue trocar aí não somente experiências, mas conhecimento também. E aí agora está como o Klaus mesmo, pegando muito forte de desenvolvimento para estagiários, como ele estava falando agora, de compartilhar, de trocar. Então, é isso, basicamente, entrar no nosso portal de vagas e dar uma olhada em todas as vagas que tem ali, ó. Para trainee, a gente, além desse programa de estágio, a gente tem diferentes programas de portas de entrada. Eu acho, assim, os que seriam mais interessantes para vocês, a gente tem esse programa de estágio técnico para mulheres, né, que é diferente do nosso programa de estágio normal, que é especializado para meninas que estão estudando para se especializar
ter uma especialização técnica. Então, é ótimo, porque você vai direcioná-lo diretamente às nossas fábricas, e o objetivo é não somente essa parte de desenvolvimento de pessoas que estão se especializando nessa parte técnica, mas também conseguir ampliar a quantidade de mulheres que a gente tem nas fábricas e começando pela porta de entrada. Então, é muito, muito legal. E a gente tem nosso programa de trainee, né, que corre todos os anos, e basicamente a seleção passada a gente selecionou 16 trainees, a gente selecionou trainees. E é muito legal porque eles passam por uma indução muito forte de 4 meses para entrar na Votorantim Cimentos, e ao entrar na Votorantim Cimentos, aí eles passam por diferentes áreas ao longo do programa para conseguir desenvolver diferentes coisas, como o Klaus estava falando. A gente gosta que as pessoas consigam experimentar diferentes coisas para ganhar maior conhecimento, ferramentas, habilidades. Então, esses 2 programas, tanto estágio técnico como trainee, eles são abertos ao público na metade do ano para a gente conseguir se inscrever e depois passar pelo processo seletivo. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes para vocês conhecerem quando que a gente consegue abrir esses processos. Show. Já emendando aí então, Verônica, tem uma dúvida do pessoal que até acho que vocês conseguem ajudar a gente. A Iris também está perguntando, né, considerando agora essa questão do Covid-19, eles estão tentando fazer o processo seletivo da organização deles de forma remota, e eles queriam saber se vocês têm alguma experiência com esse tipo de processo online. Tá bom. Então, basicamente, a nossa plataforma de recrutamento, onde vocês veem as vagas, dá super para fazer processo online. Eu acho que agora as meninas, as VPs que estão fazendo esse processo de recrutamento, estão se adaptando, né, para conseguir aproveitar esse tempo e não parar as nossas operações, que todo mundo ficou em casa. Mas eu acho que nossa Votorantim Cimentos, em muitos outros departamentos de RH, em outras empresas, a gente está se adaptando a começar a fazer um processo online, porque tem diferentes ferramentas, tem entrevista, a gente consegue fazer teste online, a gente consegue também fazer entrevista assim, com diferença. Então, eu não acho que seja uma limitante, e é só a gente conseguir adaptar de novos processos para garantir que tudo vai seguir rolando, né? Show, muito legal. Dá tempo para mais uma perguntinha? Claro. Vamos lá. A Camila, Klaus, está perguntando se vocês acham legal pedir uma mentoria para alguém que não é seu chefe diretamente. Então, por exemplo, algum gerente ou um diretor, para que você tenha mais desenvolvimento pessoal e soft skills. Mentoria é uma ferramenta super poderosa para o desenvolvimento, e acho super relevante, super bacana ter alguém fora da sua estrutura hierárquica direta para ajudá-la. Então, acho que vale super a pena, Camila, você, eventualmente, se você tiver essa possibilidade de procurar um outro gestor de outra área, até para ampliar a visão sobre o próprio trabalho e a própria área, pode ser muito relevante e interessante para você. Muito legal. Bom, essas são as perguntas que a gente tinha aqui. Relembrando, pessoal, que nos comentários a gente tem alguns links aí de acesso para vocês. Então, a gente tem um link de feedback para vocês falarem o que vocês acharam do nosso webinar. A opinião de vocês é super importante. A gente também tem um formulário para certificado. Então, a gente vai enviar um certificado super personalizado para quem preencher esse formulário. E tem também todas as redes sociais da Empower e da Votorantim Cimentos. Tá? Então, vocês podem acessar, esse comentário está fixado aí na live. E acho que é isso por aqui. Bora. Legal, boa, Andressa. Vocês me escutam aí? Sim. Ah, legal. Último recadinho, então, eu tenho uma super dica quente para vocês, para a gente fechar com chave de ouro aqui. Bom, antes de mais nada, super obrigado pelo Klaus, Verônica também, super legal. Acho que o tema, a forma como foi abordado, né? Acho que quando a gente tem dupla aplicação, tanto na nossa vida pessoal quanto para a organização estudantil, eu acho que a informação é ainda mais rica, né?
Muito bacana a forma como que você trouxe e pela generosidade como você compartilhou as ferramentas aí que a VC tem utilizado. Muito bacana. Klaus, volte sempre aqui. Compartilhar mais conhecimento com a gente. Podem contar com a gente para as próximas. Contaremos, hein? Já está na listinha aqui. E, gente, só para fechar, uma dica super quente para vocês. Então, quem ainda não está cadastrado na plataforma da Empower, se cadastrem. Né? Uma vez que você se cadastrou, como estudante, você também pode cadastrar a sua organização estudantil. Né? Uma vez lá dentro da plataforma, é super simples se cadastrar. Vocês conseguem acessar a página da Votorantim Cimentos ali. E a partir da página, como está aparecendo aí para vocês, vocês conseguem acessar uma série de ações de relacionamento para vocês estarem super conectados aí com a VC, né? E obter mais conhecimentos que são de expertise da VC, sejam conhecimentos de gestão, conhecimento de negócios, conhecimentos mais técnicos, aqueles que sejam mais relevantes para a sua organização estudantil no momento, né? Então, podem ser relacionados aos projetos que vocês estão desenvolvendo, independente de quais projetos sejam, podem ser mais voltados para a capacitação dos times, né? Seja em processo seletivo, seja na forma de dar feedback, seja temas relacionados a recursos humanos ou de outras áreas, né? Prospecção de vendas, enfim, a gente tem feras ali em todas as áreas e a gente pode checar a disponibilidade de todos eles, né? Então, a forma de fazer esse conhecimento chegar para vocês, ele pode variar, vocês que vão definir qual que é a melhor forma disso acontecer, né? Claro, pensando nesse momento agora, onde a gente não consegue realizar atividades presenciais, né, por conta do contexto do Covid, mas a gente consegue continuar se capacitando, vocês conseguem continuar se capacitando, conseguem continuar em contato com a Votorantim Cimentos a partir de atividades online, que estão em azulzinho aí, né? Seja em webinars, como a gente está realizando hoje, em mentorias online, para demandas específicas de projetos que vocês tenham. Então, a gente consegue customizar, né, essas ações para vocês, assim como o webinar de hoje foi customizado em parceria com a Conceia Júnior, né, da UFLA. Então, a gente consegue fazer isso para a sua organização também. E, nesse momento, mesmo que a gente esteja em quarentena, a gente já está programando as atividades para assim que a gente sair da quarentena, né? Um momento isso vai acabar, a gente está torcendo para que seja o mais rápido possível, e aí a gente consegue voltar a realizar as atividades presenciais, que são palestras, né, nos temas que vocês precisaram. Então, a VC vai até a sua universidade, né? Visitas técnicas, vocês conseguem visitar as plantas, super legal, depois manda foto para a gente. Vocês podem solicitar treinamentos presenciais também, né, de temas mais, às vezes, geralmente mais técnicos também. A gente pode trabalhar uma dinâmica, um exercício mais prático para vocês praticarem aí o tema que vai ser apresentado. E tem um cardzinho super especial ali, que é o número 6, são as outras ações, que é praticamente um coringa que a gente tem na manga, né? Então, vocês podem pedir ali as mais diversas ações para Votorantim. Podem ser desde um convite para participar de uma mesa redonda num evento que vocês estão organizando, pode ser um convite para ajudar a organizar um hackathon, trazer, de repente, um desafio de negócio para vocês. Enfim, se estão em uma proposta de patrocínio para Votorantim, também vocês podem caminhar para aí, porque o time vai avaliar com todo carinho, capitaneado aí pela Verônica, né? Então é isso, gente. Se cadastrem, é super simples, é gratuito, vocês já ficam conectados com a Votorantim Cimentos e a partir daí vocês podem solicitar ações que vão ser customizadas para o desenvolvimento exclusivo da sua organização estudantil. Legal? Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, essa é a nossa dica. E aí, como slide final, JP, se você puder avançar por gentileza, aí sim, prometo esse é o nosso último slide. E aí, aqui a gente comenta que todos as nossas redes sociais, as redes sociais da Votorantim também estão todas aqui nos comentários, né? O JP deixou tudo organizadinho aqui para vocês, né? Então vocês podem seguir, tá recebendo aí no e-mail de vocês todas as novidades, seja programa de estágio, trainee da Votorantim, novas oportunidades de webinars também. Preencham também 2 formulários, gente, super importante aí. Um primeiro formulário é para vocês receberem um certificado. Então, a gente vai mandar o certificado de participação do webinar para você no seu e-mail,
Então, a gente precisa que vocês preencham um formulário para a gente poder encaminhar, como se fosse uma listinha de presença, né? E no final, tem um formulário super rapidinho também, que é para feedback. Então, a ideia é que a gente possa pensar, né, e entender qual foi a percepção de vocês sobre o bate-papo de hoje, para a gente, eventualmente, fazer ajustes para os próximos que virão, né? A gente tem recebido uma demanda bem interessante, né? Estão todos para avaliação da Verônica, ela está olhando ali com super carinho, e havendo disponibilidade, a gente volta com mais webinars, e a gente quer muito aplicar aí os aprendizados que a gente vai ter hoje, de acordo com as percepções de vocês, para a gente poder estar sempre evoluindo para vocês. Legal? Então é isso, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês. Um agradecimento super especial para os nossos parceiros da Conceia Júnior, da UFLA, que trouxeram esse tema super relevante, né, e nos estimularam a trabalhar esse tema. E um agradecimento mais do que especial, nossos super parceiros aí da Votorantim Cimentos, né, o Klaus e a Verônica, e voltem sempre à casa de vocês. Legal, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Muito Obrigado, obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Só lembrando que a gente também colocou nos comentários o link das vagas da VC, que a Verônica tinha comentado, tá? Então, fiquem de olho aí. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.